O hábito estoico que transformará completamente a sua vida. Por que tantas pessoas permanecem estagnadas, sobrecarregadas e emocionalmente exaustas, mesmo quando possuem o potencial para algo muito maior? A resposta muitas vezes tem pouco a ver com obstáculos externos e tudo a ver com perspectiva. A maioria das pessoas vive presa à imediaticidade de seus problemas. Uma simples crítica arruína o seu dia. Um revés temporário parece uma derrota permanente. Um atraso inesperado gera uma frustração tão intensa que elas perdem de vista tudo o mais. A vida se torna insuportavelmente pesada, nem sempre porque as circunstâncias são devastadoras, mas porque a mente as amplia através de uma lente estreita e emocionalmente reativa. Esta é uma das maiores prisões que uma pessoa pode habitar, a incapacidade de enxergar além da perturbação presente. Os estoicos reconheceram esse perigo séculos atrás e desenvolveram uma solução profunda: elevar-se acima dele. Platão sugeriu que a sabedoria exige que se observe a existência humana de um ponto de vista mais elevado, como se estivéssemos contemplando o mundo de cima. Imagine ver cidades inteiras, nações, guerras, celebrações, ambições e medos, tudo ao mesmo tempo. De tal perspectiva, as lutas individuais deixam de parecer tão gigantescas quanto antes. Elas se tornam parte de uma realidade muito mais ampla. Este exercício mental não era fantasia. Era disciplina. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores pensadores estoicos da história, praticava frequentemente essa perspectiva elevada. Ele se lembrava de transcender suas reações emocionais imediatas e observar a vida com clareza. Ao fazer isso, reduzia a ansiedade, enfraquecia o ego e fortalecia o pensamento racional. Porque quando você recua, algo extraordinário acontece. Os problemas diminuem. O insulto que consumia seus pensamentos perde a importância. O fracasso que parecia insuportável se torna uma lição, e não uma sentença de prisão perpétua. O medo que antes o controlava parece menor diante da imensidão da existência. Essa prática não se trata de ignorar a dor. Trata-se de recusar-se a exagerar. A história moderna oferece uma perspectiva semelhante. O astronauta Edgar Mitchell, ao observar a Terra do espaço, descreveu uma mudança instantânea na consciência. Fronteiras, conflitos e obsessões pessoais pareceram insignificantes em comparação com a realidade interconectada da humanidade. É exatamente isso que o estoicismo ensina. Sua mente sofre mais quando se esquece da proporção. Quando cada inconveniente parece enorme, a paz desaparece. Mas quando você se treina para ascender mentalmente, a liberdade emocional começa a surgir. A visão de cima também enfraquece um dos maiores inimigos internos da humanidade, o ego. De uma perspectiva mais ampla, você percebe que a vida não gira em torno da validação pessoal, de pequenos constrangimentos ou de julgamentos sociais passageiros. Você não é o centro do universo e, paradoxalmente, essa constatação pode ser profundamente libertadora. Isso elimina a pressão desnecessária. Você para de carregar cada opinião como uma ferida. Você para de tratar cada obstáculo como destruição. Você para de alimentar o medo com significados exagerados. Em vez disso, você se concentra no que realmente importa: caráter, sabedoria, disciplina, propósito. Na próxima vez que a ansiedade tomar conta da sua mente, pratique esse hábito estoico. Feche os olhos. Imagine-se a 10.000 pés acima da sua situação atual. Veja sua casa, seu bairro, sua cidade, toda a sua vida de uma altura muito maior. Em seguida, pergunte: será que esse problema merece a atenção que estou lhe dando? Em muitos casos, a resposta mudará tudo. Porque a verdadeira transformação começa quando você para de viver como prisioneiro das emoções imediatas e começa a pensar a partir de um lugar de consciência mais elevada. A pessoa que aprende a enxergar de cima adquire algo raro: a capacidade de manter a serenidade enquanto o mundo ao seu redor entra em pânico. Corte a raiz cedo, a disciplina estoica que protege seu futuro. A maioria das vidas não desmorona por causa de um único evento catastrófico. Eles se desfazem silenciosamente. Um padrão destrutivo começa com algo pequeno: um mau hábito justificado como inofensivo, uma ferida emocional ignorada, um ambiente tóxico tolerado, uma concessão repetida até se tornar parte da identidade. O que parece insignificante no início muitas vezes se torna a própria força que, mais tarde, controla, enfraquece ou destrói. É por isso que a filosofia estoica ensina um dos princípios mais brutais, porém libertadores, do autocontrole. Destrua o caos enquanto ele ainda é pequeno. Os sábios não esperam que o fogo se alastre para agir. Eles impedem a faísca.
Públio Ciro compreendeu isso profundamente quando disse que os rios são mais fáceis de atravessar em sua nascente. Em outras palavras, os problemas são mais fáceis de administrar em seus estágios iniciais. Uma vez negligenciados, ganham impulso, complexidade e poder. Um único prazer pode se tornar um vício. Um pequeno ressentimento pode se transformar em ódio. Uma desculpa repetida pode se tornar mediocridade para toda a vida. Os estoicos não se concentravam apenas na resistência, eles se concentravam na prevenção. Epicteto aconselhava evitar tudo aquilo que tem o poder de dominar a mente. Isso vai muito além de vícios óbvios como álcool ou excessos. Inclui relacionamentos tóxicos, rotinas destrutivas, compulsões emocionais, distrações e comportamentos de autossabotagem. A verdadeira força não consiste em provar constantemente a sua resistência. A verdadeira força está em construir uma vida onde as tentações desnecessárias não tenham mais acesso a você. A pessoa que protege a sua paz não testa repetidamente os seus limites por diversão. Ela compreende as suas fraquezas, respeita-as e age com inteligência. Se algo ameaçar sua integridade, livre-se disso o quanto antes. Antes que o silêncio se transforme em amargura, comunique-se. Antes que a desordem se transforme em caos, organize-se. Antes que a indulgência se transforme em dependência, corrija o rumo. Antes que a vergonha se torne identidade, mude. Isso não é medo. É sabedoria. Muitas pessoas sofrem porque se traem em particular enquanto tentam parecer fortes em público. Elas sorriem por fora enquanto carregam por dentro o fardo de hábitos que corroem o respeito próprio. Mas a confiança não pode coexistir com a autotraição repetida. Cada vez que você age contra seus próprios valores, você silenciosamente ensina a si mesmo que não é digno de algo maior. Essa erosão lenta prejudica a autoestima de forma mais profunda do que qualquer crítica externa jamais conseguiria. O estoicismo exige coerência interna. Quando seu comportamento na vida privada está alinhado com seus valores, algo poderoso surge. Autoestima. Você se porta com mais postura. Fala com mais segurança. Você não apenas representa a força, você a personifica. Michel de Montaigne reconheceu que a vergonha está entre as dores mais profundas que uma pessoa pode carregar. E, muitas vezes, essa vergonha não nasce do fracasso em si, mas de viver conscientemente aquém dos próprios padrões. Por isso, abandonar hábitos nocivos não é um castigo. É libertação. Ao eliminar aquilo que te diminui, crias espaço para a força. Além da disciplina pessoal, o estoicismo também ensina a preparação. Não construa uma vida dependente da sorte. Uma vida frágil desmorona quando a sorte muda. Uma vida resiliente é estruturada com margem de segurança, emocional, financeira, mental e prática. Sêneca ensinou que a liberdade não vem do controle do destino, mas da redução da dependência de forças instáveis. A verdadeira segurança se constrói, não se deseja. A pessoa mais forte não é aquela que presume que a vida sempre correrá bem. É alguém que está preparado para quando as coisas não acontecem. Portanto, examine sua vida com atenção. Que pequeno problema você está permitindo que cresça? Que comportamento oculto está silenciosamente enfraquecendo seu futuro? O que precisa ser eliminado agora antes que ganhe poder? Porque a transformação raramente começa com uma reinvenção drástica. Na maioria das vezes, tudo começa com uma reinvenção drástica. Na maioria das vezes, tudo começa com a coragem de eliminar aquilo que nunca deveria ter sido permitido ficar. Escolha a alça certa, o caminho estoico para o domínio interior. A vida não se torna mais fácil simplesmente porque você deseja paz. Os desafios persistem. A dor ainda existe. A incerteza não desaparece. Mas, de acordo com a filosofia estoica, o que determina se a vida te esmaga ou te fortalece muitas vezes não é o fardo em si, mas sim como você escolhe carregá-lo. Epicteto ensinou que toda situação tem duas alças. Uma permite que você a carregue com sabedoria. A outra te prejudica. Este princípio é simples, mas profundamente transformador. A maioria das pessoas, instintivamente, agarra a vida pela alça errada. Eles escolhem o ressentimento em vez da compreensão. O orgulho em vez da humildade. A raiva em vez da disciplina. O medo em vez do crescimento. O ego em vez da paz. Então eles se perguntam por que tudo parece mais pesado do que deveria. O fardo pode permanecer o mesmo, mas, quando carregado incorretamente, o sofrimento se multiplica. Imagine levantar uma mala pesada pelo lado mais frágil. Ela escorrega, força o seu corpo e o deixa exausto desnecessariamente. No entanto, quando segurada corretamente, o mesmo peso torna-se suportável. É assim que a perspectiva molda o destino.
Suas dificuldades podem não desaparecer, mas sua relação com elas pode mudar completamente. Durante sua luta contra o alcoolismo, William Seabrook finalmente percebeu essa verdade. Sua cura não começou quando a vida ficou mais leve, mas sim quando ele mudou a forma como lidava com o sofrimento. Ele parou de resistir à realidade de maneiras destrutivas e finalmente escolheu o caminho que o levou à cura. É aqui que a transformação começa para todas as pessoas. Nem sempre mudando as circunstâncias, mas sim mudando a postura. Quando a adversidade surge, você sempre tem uma escolha. Você carregará isso através da amargura? Ou através da sabedoria? Por meio da culpa? Ou da responsabilidade? Por meio da autocomiseração? Ou da resiliência? O estoicismo nos lembra repetidamente que o poder não reside em controlar todos os eventos, mas em dominar nossa reação a eles. E, muitas vezes, aquilo que muitos procuram externamente já está disponível internamente. As pessoas perseguem riqueza, status, reconhecimento e conquistas intermináveis, acreditando que essas coisas finalmente lhes trarão paz. No entanto, Marco Aurélio alertou que aquilo que a maioria das pessoas busca já está dentro delas: liberdade, clareza, propósito, autoestima. Essas qualidades não podem ser adquiridas permanentemente por meio de conquistas externas. São cultivados internamente. Muitos passam décadas construindo uma vida que acreditam que eventualmente os fará felizes, apenas para perceber que adiaram a própria vida. O estoico compreende uma verdade radical. A vida está acontecendo agora. A paz nem sempre é encontrada na linha de chegada. Muitas vezes, ela é descoberta quando você para de correr por tempo suficiente para reconhecer o que já existe. Essa sabedoria também se estende aos conflitos. Conforme as pessoas amadurecem, muitas vezes descobrem que nem toda discussão merece participação. Epicteto ensinava que a perturbação provém menos dos eventos em si e mais dos nossos julgamentos sobre eles. Em outras palavras, muitas batalhas são opcionais. Você não precisa aceitar todos os convites para o caos. Quanto mais sábio você se torna, menos energia você desperdiça tentando provar seu valor para aqueles que insistem em não te entender. O silêncio se transforma em força. A disciplina se transforma em poder. A orientação se torna mais valiosa do que a validação. Sócrates personificou isso de forma magnífica. Mesmo sob críticas e à beira da morte, ele buscou a verdade em vez de uma vitória mesquinha. Porque a verdadeira maestria não consiste em vencer todas as discussões. Isso preserva a sua paz interior. E talvez uma das constatações estoicas mais fortalecedoras seja esta: se outro ser humano alcançou algo significativo, então essa possibilidade também existe para você. Marco Aurélio acreditava que o sucesso não deveria provocar inveja, mas sim inspiração. Quando você presenciar a grandeza, não pergunte, por que não eu? Em vez disso, pergunte, em que devo me transformar para alcançar o mesmo? As conquistas dos outros não são prova da sua inadequação. São evidências de potencial. Seu caminho pode ser diferente, mas seu crescimento continua sendo possível. Portanto, escolha com sabedoria. Escolha a alavanca certa. Escolha a força interior em vez da reação. Escolha a paz em vez do ruído. Escolha a ação disciplinada em vez da autossabotagem. Porque a sua maior transformação começa não quando a vida muda, mas quando você fizer isso. Se esta mensagem lhe chamou a atenção, escreva nos comentários. Eu escolho o caminho mais elevado. Suas palavras reforçam seu compromisso, e essa decisão pode ser o ponto de virada onde sua transformação realmente começa. Se essa filosofia trouxe valor à sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força neste momento. Inscreva-se no canal para mais sabedoria estoica, disciplina prática e estratégias poderosas que o ajudarão a desbloquear todo o seu potencial. Sua melhor versão não é algo distante. É construída através das escolhas que você faz hoje.